Colossenses capítulo 1, versículo 9, até o versículo 12. O texto que já foi lido no início, vamos ler novamente agora. Diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar. Muito obrigado a Deus, porque mais uma vez temos a oportunidade de estar juntos e aprendermos a palavra do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela instrução que o Senhor tem nos dado através do livro que foi revelado pelo Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender aquilo que está registrado na Tua palavra. Nós somos limitados, tanto na nossa compreensão como também na transmissão, mas nós pedimos que o Teu Santo Espírito que habita em nós venha nos ensinar as santas letras. Nós te louvamos pelo grande privilégio de sermos Teus servos, a igreja do Senhor, e agradecemos, ó Deus, especialmente pela esperança que temos de estarmos para sempre com Cristo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Irmãos, eu quero tratar com os irmãos hoje de um assunto muito simples, mas também muito relevante. O que você pensa sobre Deus? Qual é a concepção que você tem acerca de Deus? Qual é a imagem que você tem construída acerca da personalidade, do caráter, das obras do Senhor? Os dias que nós vivemos, irmãos, são dias de muita confusão. São dias em que as pessoas, elas, por nós vivermos em um país cristão, nós temos dificuldade muitas vezes de discernir qual é de fato o Deus da Escritura e o Deus que tem sido apresentado pelas outras religiões cristãs que existem no nosso país. Nós muitas vezes, até quando nos convertemos, adentramos ao verdadeiro cristianismo com algumas concepções inadequadas que nós recebemos das religiões que se dizem cristãs, mas que são religiões pagãs, como por exemplo o catolicismo. E esses pensamentos que nós trazemos, muitas vezes nós continuamos carregando ao longo dos anos e temos uma percepção correta de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é, de como Deus age, e por causa disso, as nossas vidas, elas não se amoldam de forma apropriada aos princípios que são revelados na palavra de Deus, porque nós temos uma concepção errada de quem é Deus. O que vai ficar muito claro no texto que nós vamos observar nessa noite é que aquilo que nós sabemos sobre Deus influencia, e não só influencia, mas governa a forma como nós nos comportamos. Então a nossa vida cristã, ela está intimamente relacionada àquilo que nós conhecemos de Deus. E nesse texto, irmãos, que vamos estudar nessa noite, nós vamos aprender que nós devemos nos encher do conhecimento de Deus, para que nós possamos andar da forma que Ele deseja. Do contrário, não é possível alguém andar da forma que Deus deseja, sem conhecer corretamente quem é Deus, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele promete e a forma como Ele se relaciona conosco. Eu quero que os irmãos notem nesse texto que tem apenas duas divisões muito simples, mas que tem lições importantes que nós precisamos relembrar. Então, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, os irmãos já sabem que Paulo estava preso quando escreveu essa carta.
Paulo nunca nem tinha ido nessa cidade, ele não conhecia aquelas pessoas pessoalmente. Não era como uma pregação pela internet, mas era uma carta que ele estava mandando para aqueles irmãos. E essa carta que ele mandou para aqueles irmãos foi baseado nas notícias que ele recebeu de Epáfras. Epáfras trouxe notícias daqueles irmãos, e aqueles irmãos da cidade de Colossos, eles estavam enfrentando dificuldades, principalmente quanto aos falsos mestres que tinham se introduzido na igreja e estavam ensinando diversos tipos de doutrinas que não correspondiam com a revelação que nós encontramos nas Escrituras. Alguns, por um lado, estavam ensinando o legalismo judaico: olha, tem que guardar a lei, tem que guardar os dias de festa, tem que guardar os sábados, tem que ter restrições alimentares. Outros, por outro lado, estavam dizendo: olha, uma pessoa espiritual é aquela pessoa que tem visões, é aquela pessoa que tem aquele aspecto de humildade. Outros estavam ensinando um tipo de ascetismo, um tipo de que o crente tinha que se privar de tudo que existe no mundo. Mais tarde isso teve desdobramentos tão grandes que fez com que surgissem mosteiros, com que surgissem pessoas que se separavam completamente da comunidade, da sociedade, para viver uma vida totalmente separada e privada daquilo que eles julgavam que fazia parte do mundo e que era pecado. Então havia uma série de exageros e uma série de distorções que estavam influenciando a vida dos crentes. E isso, irmãos, se encaixa perfeitamente naquilo que nós vamos observar aqui na introdução do livro, nesses versículos que vamos estudar. Porque Paulo vai mostrar para aqueles irmãos que eles precisavam conhecer corretamente a Cristo para não serem enganados pelos falsos mestres. Esse é o contexto no qual Paulo está escrevendo aqui, e ele dá aqui uma ordem muito simples, através do registro da sua oração. Os irmãos vão notar aqui no texto, no versículo 9, que ele está falando aqui do conteúdo das suas orações a Deus, quando ele intercede por aqueles irmãos. Então olhe o versículo 9: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É muito importante, irmãos, nós observarmos aqui que a oração de Paulo, embora seja algo que expressa aquilo que ele coloca diante de Deus, nos ensina qual era a expectativa dos apóstolos com relação aos crentes. Nós sabemos, em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz isso, que os apóstolos e os profetas, eles foram chamados por Cristo para lançar os fundamentos da igreja. Nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos. Paulo também diz isso em Efésios capítulo 2. Nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos que tinham essa incumbência de trazer a doutrina revelada por Cristo, eles eram usados por Deus e eles tinham uma expectativa diante do ministério que eles estavam exercendo. E essa expectativa que eles tinham era uma expectativa que também compartilhava da aprovação de Deus, porque a expectativa que o apóstolo tinha com relação ao crescimento da igreja e ao desenvolvimento pessoal dos crentes era também o desejo que Deus tinha, através dos preceitos revelados por Ele, de que os crentes seguissem. Então, irmãos, embora seja uma oração, essa oração é uma oração exortativa, porque aqui Paulo mostra que aquilo que os apóstolos faziam tinha um propósito, um alvo a ser alcançado, e o alvo é esse que nós encontramos aqui neste versículo. Eles não cessavam, eles oravam constantemente para pedir que os crentes pudessem transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nota, irmãos, que
esse aspecto que nós vamos observar agora, ele é o centro do texto que estamos estudando essa noite. O conhecimento de Deus. Esse pleno conhecimento se trata de um conhecimento completo. A palavra que Paulo usa é para falar que é como um jarro que está completo de água. Uma ilustração que caberia nesse exemplo seria essa: estar cheio do conhecimento é nós estarmos completamente preenchidos do conhecimento de Deus. Essa era a oração dos apóstolos e a instrução que ele está dando aqui também para os crentes. O que os crentes devem buscar mediante a expectativa dos apóstolos? Os crentes devem buscar estar completo. O crente deve buscar estar completo do conhecimento de Deus. E esse conhecimento, irmãos, ele está registrado na Escritura. Nós sabemos que o conhecimento de Deus não pode ser obtido por outro meio, senão através de uma revelação especial. Nós podemos olhar para as coisas criadas e podemos entender que há um Deus. Mas quem é esse Deus? Como ele se relaciona com o homem? O que ele espera de nós? Nós não temos como saber isso olhando para as coisas criadas, mas nós podemos aprender isso a partir da revelação de Deus. E a revelação que Deus nos deu, irmãos, é um bem precioso e valioso, e é algo que nós devemos absorver, nós devemos trazer para dentro de nós, e nós devemos encharcar as nossas mentes com esse conhecimento da revelação que Deus nos deu, porque é somente assim que nós vamos ter a compreensão correta da forma como nós deveríamos viver. A dificuldade que aqueles irmãos estavam enfrentando estava intimamente relacionada à falta do conhecimento de Deus. Eles não tinham o conhecimento de Deus e por isso estavam sendo enganados. Eles não tinham o conhecimento de Deus e por isso eles acabavam indo na conversa de qualquer um que se apresentava em nome de Deus. Algo que nós aprendemos também ao longo do Novo Testamento é que os crentes não devem dar ouvido a qualquer pessoa simplesmente porque essa pessoa reivindica estar falando em nome de Deus. Os crentes não devem dar ouvido a um profeta porque ele diz que é profeta, nem a um apóstolo porque ele diz que é apóstolo. Os crentes devem dar ouvidos àqueles que falam segundo a revelação de Deus nas Escrituras. Se alguém fala algo que ultrapassa, que é diferente, que distorce aquilo que foi revelado nas Escrituras, essa pessoa não merece ser ouvida. E os crentes devem rejeitar o ensino dessas pessoas. Então os crentes, eles devem absorver esse conhecimento. E o apóstolo Paulo fala que esse conhecimento se dá de duas formas. Ele fala que devemos ser cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui são as esferas onde esse conhecimento deve adentrar. Irmãos, alguns estudiosos dizem que essa sabedoria e entendimento tem dois aspectos diferentes. Um com um aspecto de poder aprender princípios espirituais de forma que eu consiga discernir o que é certo e errado, e o entendimento de forma que eu possa utilizar essa sabedoria adquirida, onde eu sei o que é certo e o que é errado, e aplicar esse conhecimento às diversas áreas da minha vida. Pode ser esse o significado do texto, mas Paulo parece aqui estar usando duas palavras que têm significados semelhantes de forma intercambiável. E o que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, é simplesmente que o conhecimento de Deus, ele deve moldar todas as áreas do nosso pensamento e todas as áreas do nosso comportamento, das nossas motivações, dos nossos desejos, dos nossos planos, dos nossos anseios. Paulo vai falar isso mais adiante no capítulo 3, quando ele fala que os crentes devem buscar e pensar nas coisas do alto. Essa ideia de
ter o conhecimento de Deus é algo que os crentes precisam assimilar e é algo que os crentes precisam utilizar. Não é algo simplesmente para ficar gravado na sua memória, mas é algo que deve estar dentro de si, disponível para que seja usado. É muito importante, irmãos, nós notarmos que o apóstolo Paulo está dando ênfase nisso aqui. Por isso, esse conhecimento que Paulo está nos mostrando não pode ser confundido com qualquer conhecimento que eu possa obter em qualquer área da vida, em qualquer área das ciências, ou em qualquer esfera de estudo e de pesquisa. Não. Paulo, ele qualifica esse conhecimento quando ele fala da sabedoria e do entendimento, porque ele fala que essa sabedoria e entendimento são sabedoria e entendimento espirituais. Não são conhecimentos que são adquiridos através do raciocínio humano, analisando aquilo que foi criado. Não é aquilo que o homem chega através das experiências, dos seus sentidos, mas é algo que é transmitido para nós, utilizando, é claro, o meio de comunicação humana, mas que é transmitido para nós principalmente pelo Espírito. Irmãos, é muito importante lembrarmos o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Paulo faz uma distinção da filosofia dos gregos e faz uma distinção do pensamento dos judeus. E ele mostra que o conhecimento de Deus, ele não pode ser absorvido por qualquer um. O conhecimento de Deus não pode ser absorvido por qualquer um. Ele diz que as coisas espirituais, elas se discernem, ou seja, elas são compreendidas, elas são assimiladas espiritualmente. E ele diz ainda ali naquele texto que nós temos recebido o Espírito e que nós temos a mente de Cristo. Por isso os crentes, eles são habilitados para receberem esse conhecimento de Deus, para poderem olhar para as Escrituras e aprender mais do que regras e princípios morais, mas eles, através do Espírito, podem olhar para as Escrituras, crer que elas são a revelação de Deus, crer que aquilo que nela está escrito foi dado por Deus e que transcende os padrões morais e culturais dos homens, porque são princípios que vêm diretamente do caráter de Deus e são expressos em linguagem humana, comunicados pelo Espírito Santo. Então é importante nós fazermos essa distinção, porque Paulo não está falando de qualquer conhecimento. Paulo está falando que os crentes, eles devem estar cheios do conhecimento de Deus. E diante disso, irmãos, nós olhamos para o contexto que nós vivemos hoje, e o que nós enxergamos? O que nós enxergamos entre aqueles que se dizem crentes? Nós enxergamos a completa falta de conhecimento. Nós olhamos para o contexto ao nosso redor e vemos uma conduta deficiente na vida daqueles que se dizem crentes, porque eles não têm simplesmente nenhum conhecimento de Deus. Muitas pessoas, quando visitam a nossa igreja e igrejas batistas que realmente pregam a palavra de Deus, ficam admiradas, porque nunca ouviram uma exposição da Escritura. O que nós temos visto aí, por aí afora, é muitas pessoas carregando o nome de Cristo, mas que na verdade nem compreendem o que é ser um cristão. Quantas vezes, irmãos, nós saímos para evangelizar na rua e as pessoas dizem assim: eu já sou crente, mas você vai para o céu? Não, eu não sei se eu vou para o céu, mas não, como alguém é crente e não sabe se vai para o céu, ela é crente em quê? Eu creio em Jesus. Muito bem. Tiago diz que até os demônios creem em Deus. Mas que tipo de fé é essa que as pessoas têm? Uma fé vazia, uma fé sem conteúdo, uma fé numa mensagem distorcida, que nem pode ser chamada de evangelho. Essa fé que as pessoas têm, na maioria das vezes,
nem pode ser considerada uma fé verdadeira, porque não é uma fé baseada no verdadeiro evangelho, mas é uma fé baseada muitas vezes em mitos, em superstições cristãs, se é que existe isso, superstição cristã. É uma confiança em um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Nós temos, irmãos, a ardente necessidade de aprendermos e de absorvermos o conhecimento de Deus. Nós, por causa disso, temos na igreja um processo de discipulado. Os irmãos sabem que todas as pessoas que vão se tornar membros da igreja passam pelo discipulado, porque tem alguns conhecimentos básicos que aquela pessoa precisa ter, e esse conhecimento básico serve até mesmo para avaliar se aquela pessoa compreendeu corretamente a mensagem do Evangelho. Agora notem, irmãos, que o conhecimento de Deus que nós precisamos não se limita ao discipulado. Ou podemos dizer de outra forma, que o nosso discipulado não termina quando nós somos batizados, mas o discipulado cristão é um discipulado para a vida toda. É um discipulado onde nós constantemente estamos seguindo os passos do Mestre para aprendermos quem Ele é e para que nós possamos imitá-lo. Sem nós absorvermos e buscarmos esse conhecimento, nós certamente vamos ter, irmãos, uma vida cristã medíocre. Nós certamente vamos ter uma vida cristã frágil, vulnerável. Nós vamos ser pessoas carregadas, como Paulo fala em Efésios, por qualquer vento de doutrina. Nós vamos ser aquela pessoa que liga a televisão e ouve aquelas seitas pentecostais e acredita que aquilo que está sendo dito é a palavra de Deus. Nós vamos ser aquelas pessoas que ligam a televisão no canal adventista e vamos escutar aquelas heresias do inferno e vamos acreditar que aquilo é verdade. Nós vamos ser aquelas pessoas que, quando escutam que alguém teve um sonho, que alguém teve uma revelação, que aquilo é verdade. Nós vamos ser crentes imaturos. Nós vamos ser crentes de um conhecimento tão raso que nós vamos acreditar em qualquer uma das crendices e dessas superstições modernas que existem no meio dos evangélicos hoje. E olha, irmãos, que existem muitas pessoas assim dentro das igrejas. Existem muitas pessoas que preferem dar ouvidos a alguém que teve uma experiência espiritual do que dar ouvidos à revelação que Deus deu na Escritura. São pessoas vulneráveis, são pessoas que certamente vão ser carregadas para o falso ensino, assim como os colossenses estavam sendo levados. Em Ezequiel, não precisa abrir lá, eu vou ler para os irmãos, em Ezequiel capítulo 33, versículo 30, os irmãos sabem que o contexto ali não é de igreja, o contexto ali é do profeta anunciando juízos para o povo de Israel. Então o texto lá diz o seguinte: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. O que estava acontecendo, irmãos, no meio do povo? Eles gostavam de ouvir o profeta. Vamos lá ouvir o profeta. As palavras do profeta eram interessantes, eles gostavam de ouvir. Mas tudo aquilo para eles não tinha valor nenhum. Era algo que servia simplesmente para distraí-los. Era algo que servia para eles simplesmente para ocupar o seu tempo.
e talvez até para que eles pudessem sentir que estavam cumprindo o dever religioso. Irmãos, eu quis usar esse exemplo aqui para falar que não é porque você vem à igreja que você está adquirindo necessariamente o conhecimento de Deus, porque existem muitas pessoas na igreja que estão aqui, mas que estão com a sua mente lá fora. Existem muitas pessoas que vêm à igreja e que, se terminar o culto e você perguntar para ele o que foi dito, ele não sabe dizer. Existem muitas pessoas que eu poderia perguntar aqui agora e não saberiam dizer o que foi ensinado hoje na escola dominical, porque estão vindo para a igreja talvez para cumprir um dever religioso, ou porque gostam de ouvir aquela mensagem, mas elas não estão absorvendo aquilo, e muito menos colocando aquilo por obra. Aquilo é mera distração, faz parte da sua rotina, do seu hábito. Então eu vou à igreja para ouvir aquela pessoa falando, mas aquilo que ele fala não impacta a minha vida, não faz com que a minha vida seja de fato transformada. Nós precisamos ter cautela também quanto a isso. É preciso, irmãos, para adquirir o conhecimento de Deus, é preciso esforço. É preciso que os crentes se esmerem. Ninguém vai conseguir pegar o conhecimento de Deus e enfiar na sua cabeça e no seu coração para que ele molde a sua vida. É preciso que haja uma disposição pessoal para buscar o conhecimento de Deus. Porque, irmãos, existem tantas pessoas ignorantes aí afora, praticando um tipo de cristianismo antibíblico? Porque, irmãos, não tem o menor interesse no conhecimento de Deus. Isso fica evidente pelo hábito das pessoas de não lerem as suas Bíblias. Isso fica evidente, irmãos. Houve um tempo em que as pessoas não tinham acesso à Escritura. Nos primeiros séculos, a produção de um livro desse, copiado à mão, era algo que poucos poderiam ter. Mas, irmãos, as pessoas tinham sede do conhecimento de Deus, e eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Lembra quando Paulo estava reunido com os irmãos e passou a noite toda falando das Escrituras? Hoje o desejo das pessoas é que o culto acabe logo para que eles possam voltar para o mundo, para que eles possam continuar enchendo as suas mentes de toda a sujeira que o mundo entrega dentro das suas casas, na palma das suas mãos. Esse é o desejo das pessoas. Quanta disposição você tem para estudar a palavra de Deus, e quanta disposição você tem para perder o seu tempo absorvendo aquilo que o mundo quer te ensinar e que é oposto àquilo que é ensinado na palavra de Deus. Não precisa muito, irmãos, para nós observarmos qual é o valor que nós damos para a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é uma responsabilidade que nós temos. Deus nos deu, irmãos, isso é precioso. Nós muitas vezes não paramos para pensar nisso, mas houve um tempo, ainda mais no passado, um tempo em que Deus se revelava pessoalmente para algumas pessoas, mas no geral, as pessoas não tinham acesso à revelação de Deus. Antes da lei de Moisés, desde a criação até a lei de Moisés, qual era a revelação escrita que aquelas pessoas tinham? Nenhuma. Irmãos, eu fico pensando, eu estava pensando isso essa semana, como seria a minha vida se eu não tivesse a Bíblia? Será que eu seria como Enoque, que andou com o Senhor, mesmo sem ter uma revelação tão extensa como nós temos, para nos ensinar como nós devemos viver? Será que eu seria como Abraão? Será que eu seria como um daqueles crentes que não tinham acesso a uma revelação como essa, e que mesmo assim estavam tão próximos de Deus, que viviam uma vida que lhe agradava, que foram chamados de amigos de Deus, homens que viveram pela fé? Olha, irmãos, nós temos algo que é muito valioso, e nós precisamos nos esforçar
para adquirir esse conhecimento. O conhecimento ele precisa ser adquirido e ele precisa ser colocado em prática. É preciso, irmãos, persistência, é preciso paciência, é preciso esforço, é preciso separar tempo, é preciso nós nos dedicarmos, porque o conhecimento de Deus ele é acumulado progressivamente. Nós não conseguimos adquirir o conhecimento de Deus instantaneamente, mas ele precisa ser adquirido constantemente. Se nós não priorizarmos o conhecimento de Deus, nós jamais vamos conseguir ser parecidos com Cristo. E aí então surge uma pergunta: quando foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Ou quantas vezes nessa semana você leu a sua Bíblia? Irmãos, nós precisamos nos aproximar de Deus. E nós não vamos conseguir fazê-lo sem o conhecimento que Ele nos deu. Depois de nos dar essa instrução, o apóstolo Paulo ele continua acrescentando aqui algumas coisas. E ele mostra como o conhecimento de Deus afeta a nossa vida prática. Leiam comigo, irmãos, o versículo 10 até o versículo 12. Diz assim: Paulo ora para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Observem uma coisa, irmãos, essas primeiras palavras do versículo 10, a fim de, elas não estão no texto original, mas elas foram colocadas aqui para ajudar a nossa compreensão, porque a palavra que aparece ali, a forma do verbo que aparece ali, ela tem o intuito de demonstrar um propósito. Então por isso a nossa tradução traz dessa forma: a fim de viverdes. E essa palavra viver significa literalmente andar. Paulo está dizendo a forma como o crente deve caminhar, a forma como o crente deve trilhar a sua vida cristã. É isso que ele está nos dizendo aqui nesses versículos. Notem, irmãos, a transição aqui do texto. Paulo está mostrando que nós precisamos estar cheios do conhecimento de Deus, para que nós possamos andar. Percebam, precisamos do conhecimento para poder andar. Andar como? De modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Irmãos, se nós não temos o conhecimento de Deus, nós não temos como viver de uma forma que seja digna, que seja à altura de Deus e de uma forma que lhe agrade. E aqui, irmãos, é importante ressaltar uma coisa. Uma pessoa pode ter, e eu já repeti isso aqui outras vezes, uma pessoa pode ter o conhecimento de Deus e não andar de forma que lhe agrada. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Existem pessoas que adquirem o conhecimento de Deus e são negligentes, não andam segundo o conhecimento que receberam. Mas, irmãos, isso tem uma outra implicação ainda. Os crentes não podem andar de forma digna e agradável do Senhor sem o conhecimento de Deus. Então notem, posso ter o conhecimento e não andar de forma apropriada, mas
Se eu não tiver o conhecimento, é impossível que eu ande de forma apropriada. Se eu não conheço a Cristo, como é que eu posso seguir os seus passos? Se eu não conheço a Deus, como é que eu posso reproduzir o caráter santo dele na minha vida? Se eu não conheço os planos de Deus, como é que eu posso planejar também a minha vida? Se eu não conheço os preceitos de Deus, como é que eu posso regrar a minha vida? Se eu não conheço a graça de Deus, como é que eu posso ter alguma esperança de vida eterna? Notem, irmãos, que é um requisito, que é algo imprescindível para que nós possamos andar da forma como o Senhor deseja. Notem aqui nesse texto que tem alguns desdobramentos esse andar, esse viver de modo digno. E são 4 aspectos que Paulo apresenta aqui no texto. Ele fala, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, primeiro, de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, primeiro, frutificando em toda boa obra, segundo, crescendo no pleno conhecimento de Deus, terceiro, sendo fortalecidos com todo o poder, e quarto, segundo a força da sua glória. Notem, irmãos, que o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é muito claro. Uma vida digna do Senhor, uma vida agradável ao Senhor, é em primeiro lugar a vida daquela pessoa que produz frutos nas boas obras que ela realiza. O crente que vive de forma a agradar ao Senhor, ele vive frutificando. Mas qual é o fruto que ele dá? O fruto que ele dá são boas obras. O fruto que o crente dá são boas obras, não são obras más, não são obras pecaminosas, não são obras que distanciam o homem de Deus, mas são obras boas. Nós sabemos, irmãos, que os crentes não são salvos por realizarem boas obras, mas eles foram salvos para que realizassem boas obras. Efésios capítulo 2 diz isso. Fomos salvos para a realização das boas obras, e Tito também enfatiza isso muito. Vamos ler bem rapidinho Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Olhem só o que a salvação produz no crente. Tito 3,3: Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Notem, irmãos, aqui é tudo que Deus fez em nós de graça. Agora olha o versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos voltar para o texto de Colossenses. É muito claro, irmãos, que o crente deve viver frutificando
e realizando boas obras. Isso é até uma evidência de que a fé do crente é uma fé verdadeira. E o texto ainda diz: frutificando em toda boa obra e crescendo. Agora, crescendo no quê? Paulo repete, irmãos, aquilo que ele já disse: crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu conheço a Deus para andar de forma digna. E quando eu ando de forma digna, o que eu faço? Eu cresço no pleno conhecimento de Deus. É algo circular. É algo circular. O conhecimento de Deus produz um andar digno. O andar digno produz crentes que conhecem a Deus. O conhecimento de Deus produz um andar digno e assim por diante. É um argumento circular de Paulo aqui. E ele diz ainda, irmãos, que andando de forma digna do Senhor e para o seu agrado, nós somos fortalecidos com todo o poder e segundo a força da sua glória e em toda perseverança e longanimidade. Notem que o que Paulo está falando agora no final é sobre a capacitação que vem de Deus. Ele usa duas formas diferentes para falar da mesma coisa. Ele está falando aqui agora sobre aquilo que Deus faz em nós para que nós possamos corresponder às ordens que Ele nos deu. Então o texto nos diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. De novo, irmãos, persistência e paciência. É assim que Deus, é para isso que Deus nos capacita. Ele nos capacita a sermos esforçados e Ele nos capacita através desse esforço, dessa força que Ele coloca em nós, a nós sermos perseverantes e pacientes, com alegria, com satisfação, sendo conformados, contentes com aquilo que Deus tem realizado em nós. E Ele faz isso, irmãos, para que nós também demos graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele faz isso porque através desse conhecimento, através desse andar digno, nós expressemos a nossa gratidão a Deus, porque nós nos tornamos herdeiros da promessa que Ele nos deu, a herança dos santos na luz, a herança da vida eterna. Aqui dentro do contexto, é bem provável pelos versículos que antecedem que luz está relacionado aqui ao reino. Então a herança do reino, a herança que nós temos prometida de que um dia nós participaremos do reinado de Cristo na terra, a herança que Ele nos deu quando nós nos tornamos seus filhos. Tem muitas pessoas que não sabem o significado de ser um filho de Deus. O que é ser um filho de Deus? Ser um filho de Deus é ser admitido na família de Deus como um herdeiro. Nós sermos colocados na família de Deus na posição de filhos, e na posição de filhos então nós nos tornarmos herdeiros legítimos. E a herança que nós temos recebido da parte de Deus, irmãos, está relacionada à nossa salvação, à nossa presença para sempre junto a Cristo no seu reino. Deus, Ele nos fez aptos. Essa palavra idôneo significa isso. Deus, Ele nos capacitou, Ele nos tornou aptos para que nós recebêssemos essa herança. Então, irmãos, essa é a vida daquele que anda de forma digna e agradável ao Senhor. Diante disso, irmãos, o que eu quero acrescentar aqui antes de nós concluirmos é que nós praticamos aquilo que nós cremos. Nós praticamos aquilo que nós cremos. Um exemplo: se uma pessoa
ela aprendeu que não é pecado o recasamento, é bem provável que essa pessoa tenha o desejo um dia de se recasar. Por quê? Ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Mas uma pessoa que sabe que o recasamento é pecado e que a Escritura proíbe isso de uma forma bem clara, ela nem cogita um segundo casamento, porque ela sabe que aquilo não é aprovado por Deus. Nós praticamos aquilo que nós cremos. Se nós temos um conhecimento deficiente, nós vamos ter uma prática deficiente. É um desdobramento, é algo inevitável, é algo que acontece naturalmente. Por isso, irmãos, nós precisamos desenvolver o conhecimento de Deus, mas um conhecimento de uma forma submissa, de uma forma onde eu não coloco a Escritura nos moldes do meu gosto, ou daquilo que eu penso ser o correto, do meu padrão de moralidade, não, mas inverter essa posição e fazer com que a Escritura, ela se molde os meus gostos, ela se molde a minha vontade, para que dessa forma também o meu andar seja moldado por ela. Agora, irmãos, notem o seguinte: se tudo aquilo que eu tenho dentro de mim é aquilo que vem do mundo, se tudo aquilo que eu absorvo, se tudo aquilo pelo que eu moldo a minha vida, se tudo aquilo que eu coloco como um ideal, parte de pressupostos não, mas de princípios mundanos, qual será que vai ser o resultado no meu comportamento, no meu andar, como Paulo fala aqui nesse texto? É claro, irmãos, que aquele que se alimenta de imoralidade vai praticar o quê? Imoralidade. É claro que aquele que se alimenta com mentiras vai praticar a mentira. É claro que aquele que se alimenta com a sujeira do mundo vai praticar também a sujeira do mundo. Existem pessoas que pensam que alcançaram o grau de espiritualidade tão alto e que se tornaram agora inatingíveis por qualquer que seja influência mundana. Então eles participam de todo tipo de ato pecaminoso, trazem para dentro dos seus lares todo tipo de corrupção e sujeira, porque eles pensam que eles são imunes, que eles não podem ser atingidos por aquilo. Não, eu posso me expor a uma linguagem baixa e imoral, porque eu não vou ser atingido. Eu posso participar de uma conversa com pessoas que falam imoralidade, porque eu não vou ser atingido por isso. Eu posso participar das coisas do mundo e me envolver com as coisas do mundo, porque eu sou imune a isso. Mas, irmãos, isso é um grande engano. Quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós absorvemos, quanto mais nós nos acostumamos e fechamos os nossos olhos para toda a sujeira que está ao nosso redor, mas nós vamos também reproduzir nas nossas vidas aquilo que nós estamos recebendo. É impossível que dentro da sua casa haja admiração pela perversidade através das coisas que você assiste, e que você não produza também essa perversidade na sua vida. Talvez você saiba enganar as pessoas que estão dentro da igreja, fingindo ser um bom crente. Mas, irmãos, o que importa não é simplesmente o que as pessoas estão vendo, isso é importante, mas o que importa mais do que isso é aquilo que Deus vê em nós. E aquilo que Deus vê não pode de nenhuma forma ser escondido. Como uma pessoa pode dizer que está sendo fortalecida por Deus, como o texto nos diz? Como uma pessoa pode dizer que está produzindo frutos, está absorvendo o conhecimento de Deus, dando graças ao Pai pela herança e vivendo simplesmente mergulhado em toda a sujeira que existe no mundo? Irmãos, o texto nos fala que nós devemos andar de modo digno e agradável do Senhor.
Deus é digno que nós façamos o melhor no culto, que nós façamos o melhor na forma como nós nos vestimos, que nós façamos o melhor na adoração, que nós façamos o melhor na forma como nós servimos aos irmãos, que nós façamos o melhor para o Senhor no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos pessoais, na nossa casa e etc. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para o Senhor, mas nós não vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor espera sem o conhecimento da sua palavra. Como em todas as áreas da minha vida eu posso reproduzir aquilo que Deus quer se eu não conheço a sua vontade, se eu não estou cheio do conhecimento da sua vontade? E olha, irmãos, que vontade de Deus aqui não é algo subjetivo, como muitas vezes as pessoas pensam. Olha, eu vou orar para descobrir a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus você descobre nas Escrituras. Você não descobre a vontade de Deus através de uma visão, de um sonho. Você descobre a vontade de Deus nas Escrituras. E você, através das Escrituras, tem sabedoria para tomar as suas decisões e saber que você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus aqui não é um plano secreto que Deus escondeu e que de alguma forma nós temos que descobrir. Não, a vontade de Deus são os seus preceitos, são as ordens, o padrão de vida que Ele estabeleceu para nós. E é isso que nós devemos procurar conhecer para viver de forma que lhe agrade. Irmãos, nós nunca vamos nos tornar crentes maduros se nós não adquirirmos o conhecimento de Deus. Nós podemos viver até uma vida que pareça uma vida espiritual para as outras pessoas. Pode ser que as outras pessoas olhem para nós e falem: olha como aquela pessoa tem uma vida piedosa. Mas, irmãos, uma vida cheia de regras e cheia de proibições, cheia de privações de determinadas coisas, não é necessariamente uma vida cristã sadia. Uma vida cristã sadia é uma vida que reproduz o conhecimento de Deus na sua prática. Sem o conhecimento de Cristo, nós vamos ser enganados pelos falsos mestres. Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida disso. Sem o conhecimento de Cristo, nós vamos ser enganados pelos falsos mestres. E, consequentemente, as nossas vidas vão seguir também o padrão dos falsos mestres. Olha, irmãos, que isso pode se dar por diversas formas. Nas regras, como eu já falei, naquela total libertinagem, como tem sido ensinado hoje por muitos pastores. Olha, você pode fazer tudo, Deus não proíbe nada, você é livre para fazer tudo, como se aquilo que é pecado tivesse deixado de ser pecado. Olha, irmãos, que devemos tomar cuidado com isso. Se nós não tivermos o conhecimento de Deus, vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados por aqueles homens, e agora também está na moda isso, aqueles homens que dizem assim: olha, você é valioso. Teve um aí que disse esses dias que disse assim: olha, você tem o mesmo valor que Cristo para Deus. Já pensou? Você tem o mesmo valor que Cristo. Deus, Ele quer só o seu bem. Você tem potencial. Não viva deprimido, não viva uma vida presa a determinadas coisas, mas você tem o potencial. O poder de Deus está em você. Não, irmãos, cuidado. Tem muitos nomes que estão nesse meio hoje, mas o que eu tenho visto muito no meio dos crentes são as obras de Augusto Cury, coisas que são completamente contrárias àquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Irmãos, se nós não temos o conhecimento de Deus, esses homens vão parecer para nós como aqueles que estão falando em nome de Deus, e nós vamos acreditar neles. Precisamos, irmãos, estar atentos e nutrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito com o conhecimento de Deus. Do contrário, nós seremos arrastados para longe do Senhor. Quando eu falo arrastado para longe do Senhor, estou dizendo que a nossa vida vai ser destruída, porque nós vamos estar pautando as nossas vidas em preceitos de homens e não na doutrina que Deus revelou pelo seu Espírito.
E para nós concluirmos, irmãos, a lição que fica aqui é muito clara. Precisamos conhecer a Deus para andar de forma digna e agradável a Ele. Está muito claro isso nas palavras do apóstolo Paulo aqui. E é essa a exortação que eu deixo para os irmãos, para que os irmãos possam ter interesse real em conhecer a Deus, para que os irmãos possam fazer isso parte da sua vida, do seu dia a dia, para que os irmãos possam desenvolver amor pela revelação de Deus, entendendo qual é o seu real valor e a importância que tem para as nossas vidas. Agora, eu não sei se tem descrentes aqui no nosso meio, mas o que eu quero dizer é que aqueles que não conhecem a Cristo já estão condenados ao inferno. A ignorância não é um meio de salvação, pelo contrário, aqueles que são ignorantes morrem assim como nós morremos. Aqueles que são ignorantes são pecadores como qualquer outra pessoa é pecadora. É preciso que você conheça Cristo, e que esse conhecimento não seja um conhecimento apenas de saber quem Ele foi, mas um conhecimento pessoal, entendendo que aquilo que Ele fez na cruz, o seu sacrifício foi um sacrifício substitutivo, de forma que através da sua ressurreição, Ele garante para todo aquele que nele crê, vida eterna. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, aqueles que nele creem também ressuscitarão para não mais morrerem, mas para viverem eternamente com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho, e é essa mensagem que você precisa compreender corretamente para ser salvo. Agora, se você não conhece o Cristo desse Evangelho, você precisa hoje se arrepender dos seus pecados e pedir que aquele que veio do céu se rebaixar entre os homens, para que pudesse na cruz conceder salvação aos que creem, salve a sua vida. É isso que você deve pedir, para que Ele apague os seus pecados, como está escrito aqui atrás, para que Ele te garanta a vida eterna. Vamos orar. Muito obrigado a Deus pela palavra do Senhor, e nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós a temos desvalorizado. Nos ajuda, Senhor, porque nós nos ocupamos demais com as coisas desse mundo e deixamos pouco tempo para o Senhor. Mas que, ó Deus, realmente a primeira parte do nosso tempo também possa ser sua, de forma que nós possamos priorizar o conhecimento do Senhor, porque sem esse conhecimento nós não podemos viver de forma que lhe agrada. Nos fortalece, ó Deus, nos encoraja para que nós possamos cumprir aquilo que temos aprendido na palavra do Senhor. Abençoa, Deus, essa igreja, continua ajudando os irmãos, para que eles possam aumentar cada vez mais, progredir cada vez mais no conhecimento do Senhor, que não possam ser meros religiosos, mas pessoas que realmente conhecem o Deus a quem servem. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.